Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Com bastante alegria que estou aqui nesta noite para glorificar a Deus pela oportunidade tão especial de darmos a continuidade desta campanha nesta noite. Convide mais irmãos, compartilhe com mais alguém, para que juntos possamos meditar na palavra do Senhor aqui nesta noite de hoje. Em nome de Jesus Cristo, a campanha que estamos fazendo de 3 dias sob o tema de Neemias, o capítulo de número 6. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. No primeiro dia eu estive fazendo a exposição do capítulo 1 e o capítulo 2. Ontem, o segundo dia, estive comentando um pouco acerca do capítulo 3 e do capítulo 4. E se Deus assim permitir, estaremos falando acerca do capítulo de número 5 e também o capítulo de número 6 e efetuando o término desta campanha. Boa noite, a paz do Senhor, irmã Suzana. Deus abençoe por estar acompanhando aqui nesta noite o encerramento desta campanha, a edificação dos muros, a grande obra que Deus operou através da vida de Neemias, presbítero Guilherme, a cada um dos meus irmãos, irmã Daniele, que Deus abençoe, varão, João Carlos, que Deus te abençoe, varão, em nome de Jesus Cristo, presbítero Dei, é uma alegria tê-los aqui acompanhando nesta noite, esta live, e com bastante alegria estamos aqui para concluir. A paz do Senhor, presbítero Guilherme, para concluir esta campanha de reedificação dos muros. A paz do Senhor, tia Simone, Deus abençoe em nome de Jesus, por estarmos juntos, nos alegrando com a palavra do Senhor. Missionária Gisele Prachedes, Deus abençoe, a paz do Senhor. Estarmos juntos nos alegrando com a palavra do Senhor, intercedendo e tendo a certeza de que estamos em um propósito, e o Senhor é aquele que tem nos abençoado grandemente. É claro, irmãos, que faltaria-me tempo para fazer uma exposição detalhada de cada um dos textos que estivemos mencionando ao longo desses 3 dias, principalmente se for fazer uma exposição do livro de Neemias, versículo por versículo, que seria o ideal nesta live. No entanto, precisaríamos de um tempo maior, mas eu quero glorificar a Deus, porque aquilo que o Senhor tem mencionado, tratado ao meu coração, eu tenho compartilhado com os meus irmãos aqui nesta noite. Eu louvo a Deus por estar aqui junto com os irmãos nesta campanha. Queridos irmãos, lembrando que o tema desta campanha está registrado no capítulo 6, mas eu quero fazer uma abordagem desde o capítulo 5, aonde diz assim: foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Se nós pararmos para entender o contexto histórico do livro de Neemias, o capítulo 1 ele recebe uma notícia deplorável, uma notícia desastrosa, uma notícia ruim acerca dos seus irmãos, dos judeus que haviam escapado e também restado do cativeiro da Babilônia. Logo, ele, recebendo esta notícia, ele sente o peso, o fardo
e se compadece pela situação dos seus irmãos, ao ponto de assentar, chorar, orar a Deus, confessar os seus pecados, a fim de que Deus agisse em favor do seu povo com misericórdia. E Deus é aquele que vai trabalhando em favor de Neemias, a fim de preparar todas as coisas para que o rei Artaxerxes liberasse Neemias para regressar a Jerusalém. Quando nós olhamos para o capítulo 2, nós vamos ver o início do propósito de Neemias começando a ser estruturado. O projeto que Deus havia colocado no coração de Neemias está começando a efetivamente sair do papel. E isto já é motivo dos inimigos de Neemias se opuserem através das suas invejas, das suas queixas, das suas zombarias, e isso se estende do capítulo de número 2 até o capítulo de número 4, ou seja, 3 capítulos. Os opositores da obra de Deus, eles se manifestam com o intuito de parar aquilo que Deus tem na vida de Neemias. Deus abençoe, irmã Rosalina, em nome de Jesus Cristo, a paz do Senhor. Então, o capítulo 2, 3 e 4, vemos a oposição dos inimigos. No entanto, a obra de Deus, a reconstrução dos muros, ela dá o início, independente das retaliações, independente dos empecilhos, independente dos obstáculos. Logo, nós vemos a obra de Deus quase que ao término, quase que a conclusão final. E quando nós olhamos ao capítulo de número 5, nós percebemos um contexto totalmente diferente do que havia sido manifesto até então. Por quê? Porque o problema que surge são os opositores que tentam barrar a obra de Deus. Existe uma oposição com relação aos trabalhadores da obra da reconstrução dos muros de Jerusalém. E quando olhamos para o capítulo 5, nós vamos ver que agora não há nenhuma evidência de que Sambalate, Tobias, Gesem e também alguns outros homens, os asdoditas, alguns outros que se ajuntaram com Sambalate, Tobias, eles não estão de fato registrados no capítulo 5. Por quê? Porque neste período é como que se o inimigo da obra de Deus, ele se ausentasse, é como que se ele desse uma trégua na sua investida. Pelo simples fato de que agora a crise entre os judeus, ela é notória, ou seja, o problema agora é interno. Deus abençoe, irmã Bernadette, a paz do Senhor. O problema do capítulo 5 não é causado por Sambalate, Tobias ou Gesem. O problema no capítulo 5, ele está diretamente relacionado a um conflito interno, a um problema interno. Os próprios judeus estão agora reclamando, estão agora havendo divergência, há uma crise entre os próprios judeus, entre os seus próprios irmãos, dizendo de forma mais clara, mais fácil para a nossa compreensão, ao ponto de que o capítulo 5, versículo 1 diz que foi grande o clamor do povo de suas mulheres contra os judeus, os seus irmãos, porque havia quem dizia: com os nossos filhos e nossas filhas nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. O que está acontecendo aqui no capítulo 5? A paz do Senhor, irmã Daniele, a irmã Kátia, missionária Kátia, que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, a paz do Senhor. Compartilhem, não deixe de comunicar, compartilhar, convidar os irmãos para assistirem esta live. Hoje é o encerramento desta campanha.
Então convide as pessoas, divulguem, compartilhe esta live para que juntos possamos ouvir a palavra de Deus. Ao encerramento desta campanha, tia Simone, a paz do Senhor, Deus abençoe. Queridos irmãos, o problema agora é interno, porque o que acontece? A Bíblia diz que os próprios judeus começam a reclamar porque havia uma falta de temor entre os maiorais, entre os judeus, os nobres, os magistrados. Eles estavam agindo de forma leviana, de forma errônea, de forma imprudente, de forma desnecessária, fora dos padrões estabelecidos para a conduta de um homem e de uma mulher que era temente a Deus. Eles usam da sua posição, eles usam do seu poderio e eles usam da sua posição política nobre para estabelecer alguns critérios ao ponto de subjugar os trabalhadores da obra de Deus. Os próprios homens que estavam colocando a mão no arado, a mão para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Missionária Tatiane Praxedes, Deus abençoe. A paz do Senhor, por estar acompanhando o terceiro dia desta campanha. Deus abençoe em nome de Jesus. E o que acontece? Eles usam de usura e a fim de oprimir a cada vez mais quem está fazendo a obra de Deus, como nós vemos aqui, ao ponto do povo clamar. O que era a usura, irmãos? Os poderosos, os ricos, eles estavam oprimindo os pobres, os trabalhadores que estavam fazendo a obra de Deus. Usura é um juro superior ao estabelecido, ao que foi acordado, ao que foi acertado, ao que foi estipulado entre aquele empréstimo momentâneo. É um contrato pelo qual se cedia uma certa quantia, mas cujo o interesse da restituição ela era estipulada. Era um juros cobrado de forma errônea, além do valor que deveria ser cobrado. Então os ricos aproveitam o estado de crise, o estado de dificuldade, para oprimir ainda mais os judeus. Na verdade, o problema agora está entre os próprios irmãos, entre os próprios judeus. Percebam que o capítulo 5 não faz menção de Sambalate, Tobias e Gesem, mas são algumas pessoas que estão em evidência, algumas pessoas que estão em eminência do poder, da autoridade, e agora eles usam deste poder para fazer com que os homens estivessem sob o seu poder, sob o seu domínio, ao ponto de trazer tamanha tristeza entre os filhos de Israel, entre os próprios judeus. Eles estavam agora trabalhando para comer, ou seja, eles não estavam mais vivendo, eles só estavam sobrevivendo. Percebam o clima caótico, percebam o prejuízo que alguns poderosos entre os judeus estavam causando no meio dos trabalhadores. A Bíblia diz que eles estavam agora com seus filhos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. A única recompensa que eles tinham agora era vender as suas propriedades. Eles penhoravam os seus bens, eles penhoravam o que eles tinham para poder comer, para trocar pelo trigo, para que pudessem comer, para simplesmente sobreviver. Os ricos estavam subjugando e oprimindo os mais pobres. Isto fez a crise se instaurar entre os judeus.
Versículo 3, o que também dizia: nossas terras e as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigos nesta fome. Tamanha era a opressão dos poderosos, a fim de fazer com que os judeus vivessem somente para trabalhar, ao ponto de eles começarem a clamar. E a Bíblia diz que quando eles clamam, Neemias ele fica indignado, irmãos. Neemias ele não concorda com o que estava acontecendo entre os judeus. Os ricos oprimindo os pobres, os ricos fazendo os pobres viverem debaixo de um jugo, fazer com que os trabalhadores da obra de Deus vivessem debaixo de um jugo. Quem é, irmãos, que iria conseguir trabalhar sossegado? Quem é que iria conseguir trabalhar concentrado se estivesse debaixo de um jugo? Isso parece muito familiar, isso parece muito natural. Infelizmente, ao fazer esta expressão de natural, eu não quero me aprofundar as revelações e as aplicações e para quem isto serve dentro deste texto, aos poderosos, aos homens que tentam oprimir os trabalhadores da obra de Deus, que estão no nosso meio, fazendo o povo trabalhar oprimido, porque eu não quero ser um agente que faz um desserviço para a obra de Deus. Mas isso, na verdade, é uma palavra de reflexão, porque aqueles que estão em posições elevadas, eles devem ser aquele que trabalhe junto com o povo, que esteja junto com o povo para ajudar, para auxiliar e não para oprimir. É o que estava acontecendo naquela época. O problema ali já não era somente político, na verdade havia uma questão da usura, da ganância entre as pessoas que ali estavam. Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos orando, irmão João Carlos, pelas pessoas que sofreram lá na Bolívia, o terremoto. Com certeza estaremos orando, fazemos uma oração geral em nome de Jesus Cristo por todos. No final também deixo o nome, o pedido de oração, para que possamos lembrar e fazermos uma oração por todos os irmãos e os necessitados em nome de Jesus. Queridos irmãos, quando Neemias fica sabendo dessa situação, o estado em que, e a situação como os judeus estavam sendo tratados pelos maiorais, ele fica indignado. Ele não aceita com que os homens, eles estão agora penhorando os seus bens, as suas vinhas, as suas fazendas, simplesmente para sobreviver. Eles não estavam tendo uma vida digna, boa, aceitável, e ao ponto deles glorificarem a Deus. Eles estavam simplesmente sobrevivendo. Eles simplesmente estavam tendo o necessário para não morrer. E quantas vezes a gente vê alguns líderes oprimindo os ajudadores da obra de Deus, os cooperadores da obra de Deus, as ovelhas que trabalham no reino de Deus. E Neemias, quando ouve isso, ouve o clamor. A Bíblia diz, versículo 6, ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. Neemias fica indignado, ele fica enfadado, ele fica perturbado com a atitude que estava ocorrendo no meio do povo de Deus. Porque tem coisas que incomodam o povo de Deus, tem coisas que vêm para enfadar quem está fazendo a obra de Deus com o coração está voltado em fazer a obra de Deus. Mas existem algumas pessoas que agem com segundas intenções. Existem algumas pessoas que, na verdade, o coração não é em fazer a obra de Deus, em promover o bem das pessoas e simplesmente aos seus próprios interesses. E isto é motivo de Neemias se enfadar. E quando Neemias ele fica enfadado, Neemias ele reúne, ele chama a atenção de todos os nobres, dos homens ricos, dos magistrados, como diz o versículo 7,
E na sequência ele faz uma descrição a fim de que os homens que estavam agindo desta forma com os obreiros, os judeus, na obra de Deus, eles estavam agindo de forma errônea, de forma reprovável aos olhos de Deus, de forma a oprimir o povo de Deus. O problema já não era mais externo, já não era mais os inimigos que estavam oprimindo os judeus, mas eram os próprios homens que deveriam ajudar, deveriam agir de uma forma a manter a ordem social, política e econômica. Manter um clima agradável e um ambiente agradável entre os irmãos. E eles estavam promovendo a guerra, promovendo a fome com as suas atitudes, com as suas sutilezas, com o fim de locupetar-se da riqueza, dos bens que as pessoas tinham. Queridos irmãos, o evangelho, na verdade, ele é muito mais do que as pessoas entendem que isto é. Na verdade, é ajudar os outros. Na verdade, é levantar os outros. É saber ter uma gestão, uma administração. É saber ser líder, é saber motivar, é saber lidar com pessoas. Porque tem gente que não sabe lidar com pessoas. Tem gente, ou seja, existem pessoas certas, muitas das vezes nos lugares errados. Pessoas que são levantadas, colocadas, que precisam ser instruídas, capacitadas, preparadas e posicionadas na sua vocação, naquilo que elas têm, a fim de extrair o melhor da sua vida para a obra de Deus. Do seu talento, da sua vocação, da sua chamada, e não simplesmente serem colocadas por motivo de amizade, de status. A obra de Deus não é feita por amizade. A obra de Deus é feita por amor, por direção, por voluntariedade. E quando Neemias, então, ele chama a atenção dos nobres, ele diz assim em versículo 9: não é bom o que fazeis, porventura não devis andar no temor do nosso Deus? Por causa do opróbrio dos gentios, nossos inimigos? Não é bom o que vocês estão fazendo. Neemias, então, ele vai repreender a liderança para que eles entendam a visão de Neemias, a visão do propósito da construção, e que não deveria ter conflitos internos. Não adianta ficar criando conflitos. Isso, em uma aplicação prática para nós, não adianta ficar criando conflitos no meio da congregação, irmãos. Isso só vai fermentar, isso só vai prejudicar a obra de Deus. Isso só vai atrapalhar o desenvolvimento, a manifestação e o desenrolar da obra de Deus, de uma vida particular e também de uma forma coletiva. Isso vai travar o que Deus quer revelar, porque quando o povo não está unido, consequentemente, abre-se muitas brechas para o inimigo voltar. O inimigo voltar porque ele vai ver que o povo já não está com propósito. O foco do povo vai ser desviado. Haverá um conflito, haverá divergência. O povo estará agora dividido com relação à atitude das pessoas. Nós devemos estar focados, devemos estar só numa visão. Não é somente as ovelhas que têm que estar no foco da liderança, da visão da liderança. E quando a liderança não está na visão, a igreja precisa orar para que a liderança entre no foco, na visão, no propósito de Deus. Neemias chamou a atenção. Não é bom o que vocês fazem. Isso não é agradável. Vocês andar fora sem o temor de Deus, vocês não deviam andar dessa forma. Não é bom o que vocês fazem. Vocês precisam andar no temor de Deus. Quantas pessoas já perderam o temor de Deus? Quantas pessoas já não têm mais o temor de Deus? Acham que fazer a obra de Deus é administrar qualquer repartição pública que nós vemos por aí. Acha que administrar a obra de Deus é lidar com qualquer coisa, menos uma igreja. Acham que é empresa, é negócio. A igreja não é negócio. A igreja é projeto de Deus. A igreja foi instituída por Cristo. A igreja, ela é o corpo de Cristo.
Quem administra mal a obra de Deus, um dia Deus vai cobrar. Um dia Deus, Ele verdadeiramente, Ele vai cobrar daqueles que exercem a obra de Deus de forma errônea, de forma errada, de forma muitas das vezes fraudulenta. Neemias estava dizendo: vocês perderam o temor. Falta temor no povo de Deus, irmãos. Falta Deus despertar muitos líderes para um temor, um compromisso sério na obra de Deus. Deus precisa trazer o temor no meio do seu povo. Muitas das vezes falam que o povo perdeu o temor, mas quantas das vezes a gente vê a liderança perdendo o temor? O inimigo tenta trabalhar de forma a atingir, principalmente a liderança. E quantos já foram engodados? Quantos já foram atraídos pelas sutilezas de Satanás? E uma delas é trabalhar na questão financeira, material. Muitos líderes materialistas, muitas pessoas esqueceram. Muitas pessoas perderam o seu foco. Muitas pessoas perderam o foco do reino de Deus. Muitas pessoas já perderam o foco do que é servir a Deus. Muitas pessoas já perderam o foco e a visão do reino de Deus. Muitas pessoas perderam verdadeiramente a visão e o propósito do seu chamado. Muitas pessoas perderam verdadeiramente o temor concernente às coisas na casa de Deus. Precisamos ter o temor para fazer a obra de Deus, irmãos. Seja para orar, para louvar, para pregar, para administrar um talento, para administrar um dom, para administrar as coisas na obra de Deus, para se relacionar com as pessoas, para viver neste mundo, precisamos estar no temor de Deus. Quantas pessoas já não têm mais esse temor? E Neemias falou: não é bom esse negócio. Ainda bem que Deus usa profeta nessa terra, usa líder nessa terra. Tem líder que não se calou ainda, irmão. Tem líder ainda que é remanescente na terra. Tem líder ainda que é fiel a Deus, que permanece, que busca fazer o que é agradável aos olhos de Deus. É preciso fazer a obra de Deus com temor. Se for para fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, não adianta. Não adianta fazer para agradar. Não adianta fazer para receber aplauso dos homens. É preciso fazer a obra de Deus com amor. É preciso fazer a obra de Deus com seriedade. A obra de Deus não é brincadeira, irmãos. Não é tempo de brincar. Nunca houve tempo. Mas não é tempo de lidar com as coisas de Deus de forma leviana. Como se fôssemos meninos na fé, ou como se não houvesse um Deus justo, um Deus que cobra. Quando Neemias chama a atenção dos homens, ele ordena que houvesse a restituição por parte dos que estavam agindo assim com os judeus, tomando, se apropriando do que os judeus tinham. Versículo 10, restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas e os seus olivais, e as suas casas, como também o 100º dinheiro do trigo, do moço e do azeite, que vós exigis dele. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Neemias ordena que fosse restituído para que o povo pudesse estar aliviado a fazer a obra de Deus, e não por opressão, para que eles não estivessem afadigados e oprimidos a fazer a obra de Deus. Queridos irmãos, após essa exortação, esta repreensão, que Neemias, ao encontrar um conflito no meio da congregação, dizendo de forma mais clara, mais fácil, Neemias repreende agora os homens, para que houvesse uma ordem estabelecida, para que houvesse, na verdade, uma reorganização, para que houvesse uma reforma,
uma reforma entre o seu povo. Eles entendessem qual era o foco para voltarem a trabalhar e concluir a reconstrução dos muros de Jerusalém. Se a igreja não tiver foco, ela não cresce, ela não prospera. Percebam o que acontece no capítulo 6 e o versículo 1. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto a porta nos portais. A obra estava quase acabando, mas não tinha acabado. Era preciso ainda muito afinco, era preciso ainda muita seriedade, era preciso ainda muito compromisso. A obra não acabou. A obra na nossa vida, ela é ainda gradativa, ela é contínua, ela não se encerrou. Ela só vai se findar quando nós partirmos para a glória de forma individualmente, ou quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Filipenses 1, versículo 6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem começou a obra na tua vida, ele ainda está aperfeiçoando. A obra, ela está ainda sendo executada. Ela não foi acabada e nem está inacabada. Ela não foi abandonada. Ela continua em execução. Deus que te chamou para uma grande obra. O Senhor tem feito uma grande obra na tua vida. Ela não se encerrou. A Bíblia diz que o muro já havia sido edificado e que já não havia brecha alguma. O que faltava? Faltava colocar as portas nos portais. A obra estava quase acabando. Continua, irmãos, continua, porque o projeto de Deus, ele vai se cumprir. Se a gente não perder o nosso foco, continuarmos firmes, Deus vai cumprir o que Ele falou na nossa vida. Deus vai cumprir o que Ele já deu a direção para você fazer. Não saia do foco, não saia da direção. Não deixe que os problemas, eles venham te afetar. A Bíblia diz que a obra estava quase que concluída. A obra, ela está se concluindo na tua vida. Tem mistério de Deus sendo manifesto a cada dia na tua vida, irmãos. A obra está sendo executada por Deus. Isso eu faço uma aplicação em todas as áreas da nossa vida. Seja espiritual, seja familiar, seja profissional, física. Eu acredito que existem obras que Deus vai trabalhando e concluindo cada projeto na nossa vida. A única que ainda não se encerrou é a ministerial, é também na questão da salvação, que nós só concluiremos quando perseverarmos firmes até a redenção em Cristo Jesus, quando vier para resgatar o seu povo, arrebatar a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo de número 2, ele traz uma descrição muito interessante para nós, irmãos. Diz assim: Sambalate e Gesem enviaram mensageiros a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Olha aqui o capítulo 6 faz menção dos inimigos da obra de Deus, eles aparecem. Vocês entenderam que o capítulo 2, 3 e 4 falam dos inimigos de Deus, os problemas externos. O capítulo 5 fala diretamente a um problema interno entre a própria congregação, entre os próprios judeus. É como se o inimigo desse uma trégua. E agora que o povo volta a focar no seu objetivo, parece que os problemas internos são resolvidos
são acertados, o povo volta a se unir novamente, o inimigo ele vem se manifestar. O inimigo vem atacar novamente de uma outra forma. O inimigo vem novamente a agir. O inimigo ele não tinha desistido. Ele vai tentar desestimular, tirar, na verdade, os judeus ainda do seu propósito. O versículo 2 diz assim: vem e congreguemo-nos junto às aldeias no vale de Ono. Sambalate e Gesem, ele vai até os judeus e numa conversa aparentemente de paz, uma conversa aparentemente de acerto, de fazer uma possível aliança, vem, congreguemo-nos, nos ajuntemos. Está chamando os judeus para se ajuntarem. Aonde? No Vale de Ono. O Vale de Ono era uma região dos Asdoditas. E quem são os Asdoditas? Os Asdoditas são os que haviam feito aliança com Sambalate, Tobias e Gesem. O que nós falamos na noite de ontem. Os Asdoditas, eles tinham feito aliança com os inimigos da obra de Deus. E o Vale de Ono era uma região que aparentemente, eu coloco esse aparentemente entre aspas, era uma região neutra. Era uma região onde talvez não poderia transparecer uma oposição, uma estratégia, uma retaliação do inimigo. O inimigo estava agindo de forma sutil, porque parecia ser uma região neutra. Os inimigos, Sambalate e Gesem, não chamaram ele para o seu campo de batalha. Não chamaram nem tampouco para Samaria, aonde haviam muitos opositores da obra de Deus. Eles chamaram para um lugar aparentemente neutro, onde talvez não poderia gerar nenhuma desconfiança. Eles queriam se reunir. Eu vejo aqui algumas atitudes de Sambalate e Gesem. Eles queriam reunir o povo de Deus. O inimigo, como a missionária Jaque, minha esposa, disse, é estrategista. É dessa forma. Ela chegou aonde eu ia falar. O inimigo, ele tenta agir de forma estratégica. Ele tenta agora implantar as suas estratégias, mas de forma bem sutil. Ele diz assim, vem, congreguemos. Eles queriam reunir os judeus. Para quê? Para fazer eles saírem do seu propósito. Eles queriam reunir. Irmãos, vocês acham que com os inimigos da obra de Deus, os judeus deveriam se reunir, se congregar, se ajuntar com quem era inimigo da obra de Deus, com quem havia acabado de falar que os judeus eram fracos, que a raposa iria destruir, que eles não iriam conseguir chegar até o final da obra de Deus, haviam subestimado a força dos judeus, dizendo que vocês são fracos judeus, diziam que a obra não iria prosperar, dentre várias palavras. Vocês acham que a intenção de Sambalate e Gesem era verdadeiramente uma conversa amigável? Vocês acham que não havia nenhuma outra estratégia do inimigo? Não havia nenhuma outra intenção? Não havia nenhum outro propósito do inimigo? Irmãos, inimigo que havia se revelado no início da obra, já estava sendo manifesto no meio da obra. Vocês acham que no final da obra ele iria se converter? A estratégia do inimigo era ainda parar a obra de Deus. E o povo de Deus não poderia se reunir com quem não tinha visão, com quem queria ver os judeus pararem. Deus está te dizendo que Ele é aquele que te revela e que te dá visão de quem são os inimigos da obra de Deus, de quem não quer ver o teu bem, de quem verdadeiramente quer se reunir, porque nem todo mundo que está próximo de você, ele é teu amigo.
Nem todo mundo que está junto é amigo. Os judeus, eles estavam quase que sendo convencidos. Eles diziam assim: vem, congreguemos, vamos se ajuntar, vamos ficar juntinhos. Essa era a intenção do inimigo. Nem todo mundo que está junto de você é teu amigo, irmãos. Nem todo mundo que está junto de você quer o teu bem, na verdade. Vem e vamos ficar juntos. Deus é aquele que vai tirar quem não tem a intenção de te ajudar do teu caminho. O inimigo, ele tenta agir de forma secreta, de forma astuta, de forma que parece não estar bem perceptível se não estivermos em vigilância, se não estivermos em atenção. Poderíamos pensar que agora a intenção de quem sempre nos prejudicou era de ajudar. Não deixe, irmãos, ser influenciado pela aparência. Deus é aquele que te direciona. Nem todo mundo que está próximo de você é teu amigo. Não. Nem todo mundo que diz ser teu amigo é teu amigo. Nem todo mundo que muitas das vezes nós temos nas redes sociais como amigos são nossos amigos. Essa é uma verdade. Amigo é aquele que, se preciso for, ele vai falar a verdade, mesmo que fere, mas vai querer o teu bem. E amigo, muitas das vezes, é aquele que vai te consolar quando todo mundo foge, que vai te ajudar. Se preciso for, ele vai trazer uma palavra de conforto, de consolo, e quando necessário for, ele vai trazer uma palavra de exortação. Amigo não é só aquele que agrada, que passa a mão quando mesmo a pessoa está errada. Não, amigo é aquele que é verdadeiro, independente da situação e da circunstância. Ele é leal, ele é fiel, ele é verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Amigo é aquele que verdadeiramente ele faz o bem para as pessoas. Ele age com hombridade com as pessoas que estão em sua volta. E não de forma astuta, não de forma a obter vantagens em detrimento da paz, da alegria dos outros, em detrimento da felicidade dos outros. Amigo que é amigo, ele vai querer sempre o teu bem. Ele vai querer sempre ver você feliz. Esse é o verdadeiro amigo. Esse é aquele que nós devemos nos ajuntar. Não é com estranho. Estranho que eu digo, irmãos, não é na questão social. O estranho, a expressão estranho que eu uso e que eu digo nesta noite é aqueles que querem agir com o intuito de te prejudicar e prejudicar a obra de Deus. Esses não são os verdadeiros amigos. Como a minha prima Bruna disse, nem todos os que são amigos ou os que se dizem ser amigos são verdadeiramente amigos. Segundo, eles tentaram distrair o povo judeu. Porque se o judeu se reunisse com os homens, Sanbalat e Gesem, eles iriam parar a obra de Deus. É o que o inimigo quer fazer, tentar te distrair, tentar roubar o teu tempo, tentar fazer com que você pare o que Deus tem na tua vida. Terceiro, versículo 2 ainda. Porém, intentavam fazer-me mal. Qual era a intenção? É fazer mal. A intenção de Sanbalat e Gesem era fazer mal, irmãos. Não adianta se juntar, não adianta, não tem conversa com Sanbalat, Tobias e nem com Gesem. Você sabe quem é, você sabe quem tem de Deus para te ajudar, para te abençoar com uma palavra, com uma oração. Quem verdadeiramente é amigo, quem verdadeiramente é uma pessoa que quer o teu bem. A intenção de Sanbalat e Gesem era fazer o mal. Tem gente que se aproxima é só para fazer o mal. Parece que o desejo dele é fazer o mal, a vontade dela é fazer o mal. Mas eu quero nesta noite repreender todos aqueles que se dizem ser teu amigo e não são. Eu quero repreender nesta noite todos aqueles que pensam que vão te ludibriar, enganar,
se aproximando, mas a intenção é outra. Não é te ajudar, é te prejudicar. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo o mal, toda oposição contrária à tua vida, em nome de Jesus Cristo. Toda artimanha do inferno, todos aqueles que falam que é teu amigo, que bate nas tuas costas, mas na verdade a intenção é outra, irmão. Se preciso for, vai agir de forma a te prejudicar, mas nessa noite já está aniquilado em nome de Jesus Cristo. Versículo 3. E enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque eu cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Você não pode parar esta obra. Você tem que assumir esta responsabilidade. Você tem que assumir de que o que Deus colocou na tua vida não é coisa pequena, não é coisa simples, não é coisa desprezível, não é coisa insignificante. O que Deus te confiou, o que Deus tem te proporcionado, o que Deus tem te reservado é coisa grande. Neemias disse: eu não posso parar porque eu estou fazendo uma grande obra. Estou fazendo uma grande obra. Você acredita que Deus tem uma grande obra na tua vida? Que o que você tem feito é grande na obra de Deus? Porque na obra de Deus não tem coisa pequena, irmãos. Não tem coisa pequena na obra de Deus. Ah, mas o meu chamado não é de pregar. Nem quem disse que pregador faz alguma obra grande. Todos nós somos importantes para o reino de Deus. Quem disse que só quem louva é importante? Não, não. Todos nós somos importantes para a obra de Deus. Todos nós temos feito uma grande obra para o Senhor. Todos nós somos importantes para o reino do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que dizer como Neemias: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. O compromisso de Neemias não era com Sambalate. O compromisso de Neemias não era com Gesem. O compromisso de Neemias não era com quem tentava fazer o mal. O teu compromisso não é com quem quer ver o mal da obra de Deus. O teu compromisso não é com quem quer parar a obra de Deus. O teu compromisso são com as almas. O teu compromisso é com o reino. Você não pode parar. Você não pode dar atenção com quem quer fazer o mal à obra de Deus. Você não pode se ajuntar com quem quer fazer mal à obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso parar. Coisa profunda o que Neemias disse. Porque se eu descer, eu vou cessar essa obra. Se Neemias descesse, no momento daquela conversa, ele iria parar a obra. Não desce, irmão, do teu propósito. Não se distraia com outras coisas. Fica firme no teu propósito. Tem propósito que você está fazendo somente com Deus. Tem propósito que você está fazendo com alguns irmãos. Eita, Deus maravilhoso. Eita, Deus tremendo. Tem propósito que você se reúne com a congregação. Fica firme nos teus propósitos, irmãos. Neemias disse: eu não posso parar, porque se eu descer, eu vou cessar esta obra. Se eu descer, eu vou cessar esta obra. Você não pode parar esta obra, irmão. Continua firme nesse propósito, para que Deus venha te dar vitória. Olha como o inimigo, ele é insistente. Da mesma maneira, enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira eu lhe respondi. Da mesma forma que o inimigo veio por mais 4 vezes, o inimigo, ele não tenta, ou melhor dizendo, ele não desiste facilmente. Se ele tentou uma vez te destruir, te parar e não conseguiu, ele vai tentar de novo, irmãos, porque ele é persistente. Por 4 vezes, o inimigo tentou agora desestimular e parar a obra que Deus tinha na vida dos judeus e de Neemias. Só que Neemias, ele era mais persistente do que o inimigo. Neemias, ele está agora dizendo: se eles vieram por 4 vezes, da mesma maneira eu lhes respondi. Se tentar te oprimir, se tentar te parar, você vai agir
quantas vezes for necessário. Sabe por quê? Porque para o povo de Deus não tem trégua, não tem rendição, você não vai se prostrar, você não vai parar, você não vai desistir. Quantas vezes for necessário levantar para fazer a obra de Deus, arregaçar as mangas, é isso mesmo, arregaçar as mangas e fazer a obra de Deus, você tem que fazer. Quantas vezes for necessário ir lá, levantar um bloco, um tijolo, uma pedra para a reconstrução do muro, você vai ter que fazer. Neemias disse, da mesma maneira me enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma eu respondi. Ou seja, eu não vou baixar minha cabeça, eu não vou parar. Se vier me atacar, eu vou ter uma resposta. Se vier tentar fazer eu parar, eu vou continuar firme no meu propósito. Se tentar contra a minha vida, eu vou me manter firme porque eu não vou parar. Quantos aqui têm a certeza que não vão parar? Quantos aqui têm a certeza que vão permanecer firmes? Deixa eu ver aí quem são os guerreiros, quem são as guerreiras de Deus, quem são os remanescentes. Deixa eu ver aqui quantos os corajosos, quantos os que estão recebendo a palavra de Deus nesta noite, quantos os que são verdadeiramente, louvado seja o nome do Senhor, aguerridos para esta obra, firmes, constantes, que tem brio, que tem garra, que tem convicção do chamado e não vai parar. Neemias tinha convicção, eu não vou parar. Se tu me enviou 4 vezes eu vou te responder da mesma forma. Eu não vou parar essa obra. Eu não vou desistir. Eu não vou descer deste muro. Neemias tinha convicção, ninguém ia parar. Ninguém ia parar o que Deus tinha na vida dele. Você tem convicção, irmão, que nenhuma adversidade, nenhum levante vai poder parar o que Deus tem na tua vida? Somente você. Somente você pode parar o que Deus tem na tua vida. Por isso persista, fica firme, porque Deus é soberano e poderoso para te dar vitória. Versículo 6. Na qual estava escrito, entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revolver-vos pelo que edificais o muro, e que tu farás rei deles segundo estas palavras. Versículo de número 7. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá. E segundo estas palavras, vem, pois, agora e consultemos juntamente. Versículo 8. Porém, eu enviei a dizer-lhe, de tudo o que dizeis, coisa nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração inventas. O inimigo, ele está inventando coisa na vida de Neemias. Ele está falando aquilo que Neemias não tinha falado. Irmãos, isso parece muito familiar, não parece? Isso não parece muito real para os dias de hoje? Isso parece muito comum. Olha, Neemias está falando tudo que aconteceu aí, tudo que você está falando, eu não falei nada. Coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, é que está inventando. O inimigo estava inventando, colocando palavras aonde Neemias não tinha falado. Estava querendo colocar Neemias no estreito. Quantas das vezes o inimigo quer fazer isso, irmão? Para criar confusão. E jogar o problema, o BO, como dizem as pessoas aí, jogar a confusão no meio do povo de Deus e falar, foi você que falou isso? E Neemias falou, é você que está inventando no teu coração, eu não falei nada. O inimigo, ele quer criar alguns problemas e dizer que foi você que falou, você que inventou. Neemias, ele é esperto, ele é sábio e diz assim, coisa nenhuma sucedeu do que tu está falando. O inimigo, ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. O diabo, ele vem matar, roubar e destruir. Ele estava querendo destruir o que Deus havia colocado no coração dos irmãos. De que forma? Com a mentira. Falando o que Neemias havia feito, ou que Neemias havia falado aquilo que ele não falou. E Neemias diz assim, é você que está inventando.
O teu inimigo tenta inventar algumas coisas ao teu respeito, e na maioria das vezes é para denegrir. Foi o que tentou fazer com Neemias. Estava tentando manchar a carreira, o ministério de Neemias. Falar aquilo que ele não tinha falado. Irmãos, mas sob esta palavra, eu profetizo que o inimigo, por mais que ele invente, por mais que ele intente fazer ou falar alguma coisa que você não fez para te prejudicar, estas palavras estão repreendidas em nome de Jesus. A Bíblia diz que toda ferramenta preparada contra ti, ela não vai prosperar. Toda ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança e a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Toda palavra, toda ferramenta, tudo aquilo que inventaram, que lançaram, que prepararam contra você e que você não falou, está aniquilado nessa noite. Toma posse, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz aqui, que estavam inventando. E Neemias falou, é do teu coração. O coração do inimigo é mau ao nosso respeito. A vontade do inimigo, ela é má contra nós. O inimigo não vê benefício algum ou não tem benefício algum para nós. A intenção dele é má. O quanto ele puder inventar, ele vai tentar inventar para nos prejudicar. Mas toda a ferramenta já foi aniquilada nessa noite, em nome de Jesus. Versículo 9. Porque todos os que nos procuravam atemorizar, dizendo, as tuas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Quando o inimigo tenta te atemorizar, te colocar medo, sabe quem que está do teu lado para te resguardar? Sabe quem que está do teu lado para te socorrer? Sabe quem que está do teu lado para te ajudar? É Deus. É Deus. Neemias diz assim, quando vocês procuraram me atemorizar, agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. É Deus que vai te esforçar. É Deus que está te dando ajuda. É Deus que está te dando força. Sabe aqueles dias que a gente se sente sobrecarregado e fala, Deus, eu não sei se eu vou conseguir. De repente você vence mais um dia. Você vence mais uma peleja. Você vence mais uma dificuldade. Não é pelas tuas próprias forças. Nós temos que tributar a Deus, que a nossa força ela vem de Deus, e é Deus que tem nos confiado força necessária para vencermos as pelejas, as adversidades. É Deus que nos esforça a cada dia. É Deus que esforça as tuas mãos para a peleja, para a batalha, para a obra. É Deus que tem te ajudado, irmãos. Neemias estava convicto e disse, agora, pois, Deus esforça as minhas mãos. É Deus que estava esforçando. É Deus que está te dando ajuda. Nesse familiar, nesse problema familiar que você tem enfrentado. É Deus, porque pela tua própria força, você já tinha entregado os pontos. Como algumas pessoas usam um termo popular, mas mundano, já tinha chutado o pau da barraca, já tinha desistido, já tinha largado mão. Mas sabe por que você não largou? Sabe por que você ainda não parou? Porque Deus está conosco. Como a minha prima disse, Deus está do nosso lado. Deus está conosco. É Deus que está te esforçando. É Deus que está te ajudando. A força vem de Deus. O teu auxílio vem de Deus. É Deus que revigora a tua força a cada manhã. Você está agora nesta noite, Deus está te fortalecendo com esta palavra para mais um dia de peleja, mais um dia na presença de Deus, passando por quaisquer obstáculos e glorificando ao nome do Senhor. A Bíblia diz, versículo 11, porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci, e eis que não eram de Deus quem o enviara. Mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram.
Agora, o que acontece, irmãos? Os inimigos da obra de Deus tentam enganar Neemias, subornando os profetas, convencendo os profetas a levarem Neemias à casa de Deus, a fazerem Neemias a entrar verdadeiramente no templo de Deus, na casa de Deus. E Neemias diz assim, que esta profecia ela não era de Deus, porque haviam subornado os profetas. Quantas palavras contrárias, quantas profecias contrárias para tentar enganar Neemias. Você não vai ser enganado, irmãos. Deus é aquele que vai te dar a cada vez mais o discernimento para servir a Deus e não ser enganado, nem mesmo por profecias errôneas, por pseudo-profecias, por profecias falsas, por aquilo que não vem de Deus. É o Senhor que vai te dar o discernimento. Versículo de número 14, versículo 13. E por isso subornaram para me atemorizar, e para que eu fizesse e pecasse. A intenção do inimigo é fazer você pecar, fazer você parar. E Neemias diz assim, para que tivesse alguma coisa a fim de me inflamarem, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos mais profetas que procuraram atemorizar. Neemias sabia que a intenção era inflamar o coração dele. O povo queria inflamar. Tem gente que quer inflamar o teu coração, irmãos. Tem gente que quer contaminar o teu coração. Não deixa o teu coração ser contaminado por palavras contrárias. O teu coração tem que ser uma terra fértil para a palavra de Deus. Somente para aquilo que vem de Deus. Como Paulo disse, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Tudo aquilo que for bom para promover a edificação. Se houver alguma coisa boa, irmão, deixa entrar no teu coração. As tranqueiras do inferno, as podridões que o inimigo quer suplantar, que quer colocar, quer investir contra a nossa vida, quer destruir a nossa vida, não permita que entre no nosso coração, não, irmãos. E que verdadeiramente nós possamos ser preenchidos por tudo aquilo que vai nos fazer bem e vai fazer bem a obra de Deus. Estavam querendo inflamar Neemias. Você não pode ser inflamado. Você não pode ser envolvido por aqueles que não têm a mesma visão que é a obra de Deus. Versículo de número 15 para encerrar. Eu encerro no 16, irmãos, perdão. E acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. A obra foi executada em 52 dias. No primeiro dia eu disse, irmãos, que Neemias, quando recebe a notícia, ele vai orar por 4 meses. 4 meses de oração. Ele vai buscar a direção de Deus. E a obra, do momento que ele começa a trabalhar até a conclusão, duram 52 dias. Deus dá vitória, Deus surpreende Neemias. Num período que era, na ótica humana, quase que impossível concluir a restauração em 52 dias. Eu tenho uma palavra profética para você nesta noite. Deus, ele vai te surpreender. Deus, ele vai fazer coisa que você pensava que não iria acontecer. Num tempo que você pensava que não iria acontecer. O tempo que talvez Neemias, quando olhou a cidade destruída, ele pensou que talvez poderia demorar meses e meses. E a obra foi executada em menos de 2 meses, 52 dias. Eu quero profetizar nesta noite que o tempo da tua vitória, o tempo da promessa, o tempo da reconstrução, o tempo do projeto e dos projetos de Deus se cumprirem na sua vida, ele vai ser
abreviado de acordo com a tua ótica. Se você pensa, ou se você pensava que está muito longe de acontecer, está muito distante disso se manifestar, disso se concluir, Deus é soberano, Deus já entrou neste negócio, Deus tem trabalhado ao teu favor, é Ele que tem prosperado a tua mão, é Ele que tem te esforçado, e é Ele que vai te surpreender a cada dia, a cada detalhe, a cada conclusão ou de uma etapa da obra de Deus na tua vida. Tu vai olhar e vai falar, meu Deus, isso eu não esperava que ia acontecer desse jeito. Eu não esperava que ia acontecer dessa forma. Você acredita nisso, que Deus ele é especialista em surpreender a cada um de nós? Você acredita que Deus é especialista em surpreender quando nós estamos fazendo a obra de Deus? Você acredita que Deus é soberano para trazer um tempo favorável ao teu respeito? Abreviar o tempo que estava sendo a construção. Deus é maravilhoso, irmãos. A obra estava concluída em 52 dias. Acredito que foi motivo de orgulho para os trabalhadores, de satisfação, de alegria, de recompensa, de gozo em fazer a obra de Deus, em saber que vale a pena trabalhar para Deus. Irmãos, vale a pena trabalhar para Deus, vale a pena fazer a obra de Deus, vale a pena investir no reino de Deus. Não há lugar melhor para investir a não ser no reino de Deus. Muitas das vezes nós investimos tempo. Quem tem dinheiro investe o dinheiro. Quem não tem dinheiro investe a sua própria vida, não é verdade? Investe a sua própria vida. Nós somos constantes investidores, de uma forma direta ou indireta. Nós estamos investindo sempre em alguma coisa, mas não há melhor lugar para investirmos. É no reino de Deus e na sua obra. Muitas vezes as pessoas pensam que investir na obra de Deus é somente com dinheiro. Invista na obra de Deus. Isso é bom. Isso realmente é capaz de trazer recursos para a expansão da obra, para melhorar o ambiente, para acomodar melhor os irmãos, para trazer recursos para uma assistência social da igreja, para a igreja trabalhar, a igreja que tem a visão de uma assistência social efetiva, eficaz. Ela consegue fazer um trabalho abençoado por Deus. Então o dinheiro, como diz a Bíblia, por tudo responde. Mas nós não podemos entender que nós só investimos no reino de Deus com dinheiro. O maior investimento é nossa própria vida, o nosso tempo. Se você ora, você está investindo o teu tempo na obra de Deus. Se você está aqui comigo nessa live, você está investindo o teu tempo. Esse tempo não é perdido, você está investindo. A melhor coisa que nós fazemos é investir no reino de Deus, investir na sua obra. Quando você lê a Bíblia, você está investindo. Quando nós paramos para aprender, estudar a palavra, nós estamos investindo no reino de Deus. Então a melhor coisa é ter a satisfação de que todas as vezes que nós investimos no reino de Deus, nós somos os maiores beneficiados, irmãos. Essa é uma verdade. Não existe uma vez sequer que você vai investir no reino de Deus e você vai perder, que você vai levar prejuízo. Sempre você será beneficiado. De uma forma direta ou indireta. Deus, ele é aquele que retribui cada um quando faz a obra de Deus com amor. Versículo 16 eu encerro. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus é que fizera essa obra. Sabe qual é o resultado de quando nós perseveramos, persistimos em fazer a obra de Deus? Os inimigos veem que a gente não retrocedeu, que a gente não parou, mesmo em meio aos problemas, a gente continuou, a gente acreditou em Deus. Olha o resultado. E sucedeu que os nossos inimigos temeram todos os gentios. Eles ficam com medo.
Eles temeram todos os gentios que haviam em roda de nós e abateram-se muito em seus próprios olhos. Os inimigos vão ficar abatidos quando ver que eles investiram contra nós e não surtiu efeito. Os projetos do inimigo vão ser frustrados, já estão sendo frustrados na tua vida. Olha o que aconteceu. Porque reconheceram que o nosso Deus é quem fizer essa obra. Não somente você está reconhecendo, até mesmo os próprios inimigos de Sambalate, ou os próprios inimigos de Neemias e da obra de Deus, que eram Sambalate, Tobias e Gesem, eles tiveram que reconhecer que era Deus que tinha feito a obra. Para encerrar, irmãos, é Deus quem está fazendo a obra na tua vida. Os teus inimigos, eles já estão vendo. Alguns já têm reconhecido e muitos reconhecerão que quem trabalha por nós é Deus, que quem está fazendo a obra é Deus. Os inimigos, versículo 16, reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. É Deus que está fazendo uma obra espiritual, física, material, ministerial na tua vida. Toma posse desta palavra. Que esta campanha surta o efeito na tua vida em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração, irmãos. Eu quero fazer uma oração para encerrarmos esta campanha. Toma posse desta palavra, porque Deus é que está fazendo a obra a cada vez mais na sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar em favor de cada um dos meus irmãos, o presbítero Dei, a minha prima, a Bruna, que está acompanhando lá de São Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. A cada um dos irmãos, tio Luiz, tia Simone, a irmã missionária Tatiane Prachedes, Gisele Prachedes, enfim, a cada um dos irmãos, das irmãs que curtiram, que comentaram, que acompanharam esta live, não somente hoje, mas que acompanharam ao longo desses 3 dias de campanha. Eu quero fazer uma oração pela vida de todos vocês e que o Senhor abençoe grandiosamente em o nome de Jesus Cristo. Você ore juntamente aí comigo nesta noite e eu estarei encerrando para a glória do nosso Deus, porque grande é a obra que Ele tem feito nas nossas vidas. E você tem que ter a certeza disso, que grande é a obra de Deus na tua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, eu louvo o teu nome por esta oportunidade tão honrosa, tão especial e tão maravilhosa, Deus, de que é ter esta experiência, porque pregar é compartilhar da tua palavra, fazer a exposição da tua palavra, ó Deus, ao vivo, com alguns irmãos acompanhando, para mim foi uma atitude, ó Deus, ímpar, foi uma atitude especial, por ter a oportunidade de experimentar, ó Deus, falar da tua palavra, relacionando, ó Deus, a companhia dos meus irmãos nesta live, utilizando, ó Pai, dos meios tecnológicos, das redes sociais, a fim de propagar a tua palavra, ser um canal de bênção para as pessoas. Porque eu tenho a certeza, Deus, que a tua palavra, ela tem falado com cada um de todos aqueles que têm acompanhado ao vivo e também aqueles que acompanham depois, ó Pai, nos dias subsequentes a esta mensagem, ó Deus. E que ainda verão e que ainda ouvirão, não somente nesses 3 dias que passaram e que se encerra hoje, mas continuarão ver, ó Pai, talvez por repetidas vezes, e a tua palavra, ela é viva e eficaz. Ela certamente vai continuar falando com quem ouvir, com quem se sintonizar com esta mensagem. Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço porque são vidas que são consoladas, são vidas que são edificadas, são vidas que são fortalecidas, são vidas que são conformadas,
ó Pai, com a tua palavra e também confrontadas, porque hoje o Senhor exortou de uma certa forma, ó Pai, na exposição da tua palavra, na questão dos judeus que estavam, ó Deus, agindo de uma forma equivocada, improcedente, errônea, mas tudo com o intuito de glorificar o teu nome para o benefício da tua obra. Deus, visita o lar dos meus irmãos, abençoa de forma maravilhosa, dê uma noite, ó Pai, reparadora de sono. Deus, visita a família, visita, Deus, os lares, Senhor, visita, ó Deus, os pedidos de oração. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, a cada um que tem um pedido de oração, também, ó Pai, pelas famílias que estão desoladas, pelos abalos sísmicos que presenciamos pelas redes sociais, meu Deus, que foi transmitido, ó Deus Todo-Poderoso, ao longo de todo este dia na Bolívia, também, ó Deus, foi pressentido na nossa região, no nosso estado e até mesmo na região da Baixada Santista, mas consequentemente no local onde foi o abalo, se não me falha a memória, foi na Bolívia. Ó Deus, eu não sei a repercussão, eu não sei a amplitude deste terremoto, desse abalo sísmico que afetou talvez muitas famílias, muitos lares, muitas residências e, consequentemente, na maioria das vezes, quando isso acontece, a tragédia é numerosa, é lastimável, ó Deus. Vemos não somente o resultado dos destroços, mas o caos ele acaba se instaurando quando existe, meu Deus, Senhor, uma tragédia dessa magnitude, ó meu Deus, um estrago, Senhor, um prejuízo desta proporção, meu Senhor amado, tem misericórdia, Deus, tem misericórdia dessas vidas. Eu sei que muitas das vezes, quando acontecem esses fenômenos naturais, na maioria das vezes, são, ó Pai, o teu agir, o teu tratar, é claro que tudo pela tua permissão. Meu Deus, por tudo que tem acontecido ao longo desses meses que se sucederam, ó Pai, a repercussão que teve na Bolívia por conta das leis, do decreto que estavam querendo implantar, Deus. Isso talvez seja para despertar o povo para orar. Pai, tem misericórdia das famílias desoladas, das famílias atingidas. Meu Pai, na vida física, na esfera física, familiar. Meu Deus, quantas pessoas terão que se recuperar das tragédias, Deus, das catástrofes, ó Pai, das catástrofes. Senhor, toma nas tuas mãos quantas pessoas terão que se reerguer em meio ao caos. Só o Senhor para ajudar. Só o Senhor para fortalecer. Quantas pessoas perderam entes queridos, meu Deus. Olha para o nosso Brasil também, olha para a nossa cidade, meu Deus, olha para os nossos lares, olha para as nossas igrejas, Deus, desperta Neemias. Ó Senhor, olha para os meus irmãos que têm acompanhado esta live, desperta Neemias a cada vez mais, ajuda o teu povo a fazer a tua obra, Deus, em nome de Jesus, ajuda o teu povo, os teus servos, Pai, no nome de Jesus, abençoa, Deus, abençoa, dá vitória para o teu povo, eu te glorifico, eu te exalto e eu te agradeço, em nome de Jesus, sejam ricamente abençoados. E eu quero agradecer a Deus, irmãos, por estar comigo nesta campanha de 3 dias, que se encerra hoje para a glória de Deus. Muito obrigado, que Deus te abençoe, mas você pode compartilhar com mais pessoas, marcar para que as pessoas possam acompanhar posteriormente, em nome de Jesus. E estaremos na direção de Deus, se o Senhor permitir, ou nos direcionar a fazer mais alguma live, para os próximos dias, eu estarei comunicando tudo para a glória de Deus e na direção do nosso Senhor. Que Deus te abençoe, tenha uma noite abençoada por Deus e uma madrugada reparadora de sono. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe, graças a Deus.